Pode ser família de sangue ou família de alguém que você tá lidando. Não vejo um movimento ruim, tá? Mas eu vejo um movimento de alguém querer paralisar o teu enxergar aqui de algo que traz uma grande mudança para tua vida e te coloca em pé, forte, imparável. Cheguei, geminiano! Cheguei, geminiana! Cheguei, meus amores, e hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura para o signo de vocês, poderosa, porque vem trazendo o quê? A tua previsão para os próximos dias. Tudo que vai acontecer, tudo que a tua espiritualidade quer que você saiba nesse momento, vai sair aqui comigo nesse jogo. E eu convido você a ficar aqui até o final, para você entender não só o que vai acontecer, mas também quais são as energias no teu entorno, para você entender como é que você abre teus caminhos, realiza teus sonhos, supera os obstáculos, chega até onde você deseja. Geminianos, geminianas, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui nesse canal. E para você que é novo ou nova aqui e ainda não me conhece, eu sou Ivana e eu sou oraculista, sou taróloga, sou cartomante, terapeuta holística e trabalho com uma técnica poderosa de limpeza energética e espiritual chamada apometria. E aqui nesse canal eu trago leituras profundas e reveladoras para os signos e mensagens espirituais. E eu convido você a estar sempre aqui comigo, se inscrevendo, ativando esse sininho de notificações para não perder nenhuma leitura. Para você que está sempre aqui comigo, Gêmeos, que já está aqui ó, no canal há muito tempo, gratidão pela tua presença. Maravilha ter você aqui comigo, a energia de vocês. E bora começar esse jogo. Bora! Eu vou primeiro explicar como é que funciona para quem chega aqui agora, bem rapidamente, tá? Funciona assim. Esse jogo, ele vem para Sol, Lua, Vênus, ascendente em Gêmeos. Gêmeos forte no mapa, essa leitura também é para você, ok? Se você também tiver Gêmeos como oposto complementar, essa leitura também tá falando com você. Gêmeos, energia geral coletiva para o grupo de pessoas. Por isso, conecta sempre o que eu tô falando com o que você tá vivendo aí, com o que tá acontecendo na tua jornada. Assim você vai entender o que é para você e você pega. E o que não é, você, ó, solta pro universo, ok? Só solta pro universo. Ficando até o final desse vídeo, conectando todas as partes, você sai daqui com tudo que você precisa saber, ok? Então bora lá? Vou abrir primeiro aqui uma situação, uma mensagem espiritual, para depois a gente abrir as cartas e ver, tintim por tintim, tudo que vai acontecer. Gêmeos, dá um like, um hype nesse vídeo. Para você que quer ser membro aqui do canal ou não conhece o clube de membros, eu convido você a conhecer. Tem benefícios incríveis, leituras exclusivas, antecipação de leituras, tratamentos energéticos e espirituais. Tem uma área ali que você pode participar da apometria coletiva, enviar pergunta para mim, tem cursos e muitas outras coisas. Eu convido você a conhecer depois dessa leitura, eu deixo o link aqui na descrição, tá? Uau! Já saiu uma carta. Vamos ver o que a espiritualidade diz para os próximos dias. Gêmeos, queira sempre saber mais. Quanto mais a pessoa acha que sabe, menos ela é capaz de aprender. Mas não é o caso de Gêmeos. Por isso, não perca a sede de saber mais. O conhecimento nunca esteve tão acessível, aproveite. Gêmeos, que energia é essa? Me parece que tem alguém aqui nesse campo querendo limitar você ao conhecimento. Tem alguém aqui. Tem uma energia... Mas você pode romper essa barreira, hein? Vamos entender o que a espiritualidade traz para você para os próximos dias, para que você não se limite e consiga aí saber mais. Tem alguém que não tá querendo que você saiba das coisas não, hein? Porque tá querendo segurar você aí num contexto. Jardim da Paz. Carta dos Lírios, aqui nessa mesa. O portal da conexão fala de pessoas do seu passado, pessoas que estiveram com você em algum momento, alinhamento estelar. A frequência da alegria, a jornada quântica, a árvore da cura. Uau, para alguém aqui parece
até também energias familiares, ok? Pode ser família de sangue ou família de alguém que você está lidando. Não vejo um movimento ruim, tá? Mas eu vejo um movimento de alguém querer paralisar o teu enxergar aqui de algo que traz uma grande mudança para a tua vida e te coloca em pé, forte, imparável. Ou seja, não é um movimento ruim, é um movimento de você entender que nada pode parar você. Porque aqui até me fala de um chamado espiritual para estar vivendo momentos incríveis. Mesmo que tenha alguém aqui trazendo uma estagnação no teu campo, e me fala assim de alguém que você tem conexão, pode ser familiar ou alguém do teu passado, alguém que está distante, mas está enviando uma energia para você, também pode ser. Aqui é um campo coletivo, então você precisa entender onde isso se encaixa para você entender melhor essa leitura. Mas sim, tem essas duas questões aqui para vocês. A espiritualidade fala que a questão, Gêmeos, é se permitir viver algo novo aqui. Quando você se permite enxergar que a alegria, ela vem de um chamado muito maior e que você pode confiar em você, você acessa aqui esse saber mais. Sabe, eu vou te trazer um exemplo aqui bem simples, para que você compreenda essa energia. Ou seja, não é uma situação negativa, mas é uma situação que, se você deixar, para a tua vida. Porque às vezes é muito confortável para o outro querer parar a tua vida, ou querendo ver que tua vida ande, por algum motivo, tá? Que ainda não entrou aqui nessa mesa, porque talvez nem sempre a espiritualidade, ela fala que a gente saber o motivo resolve a situação. Que a gente saber o nosso motivo é que resolve, às vezes não o do outro. Então, vamos ver se vai sair ou não, mas se não sair, não se preocupe, porque isso não faz diferença para você. Você rompe essa barreira sem essa pessoa, tá? Mas aqui pode ser algo que a espiritualidade fala que precisa ficar para trás, para atingir um ponto de cura aqui, que para alguns também envolve família, ambiente familiar, união familiar. Me fala de se deixando viver as experiências positivas, tirando da cabeça algo aqui que alguém, ou da memória, algo aqui que alguém falou para você, ficou na memória. Isso foi falado lá atrás, há anos atrás. E é como quando você está vivendo uma experiência incrível na tua vida, e aí você está naquela portinha ali, para você dar esse passo, você tem que entender assim, eu quero saber o que tem do outro lado. Eu quero saber mais aqui, ó. Aí é como se viesse uma voz e dissesse assim, você já sabe, você não precisa ir lá não, você já sabe que lá tá ruim, ou você já sabe que aqui tá bom, que não precisa se arriscar, ou se jogar, ou mudar dessa maneira. Só que não perca a sede de saber mais, ou seja, eu vejo uma oportunidade chegando para que você expanda na tua vida, cresça. E isso daqui me fala de merecimento seu. Para que você consiga viver momentos felizes que você merece, que a vida quer te entregar. Só que você vai precisar passar por essa porta aqui sem o medo de paralisar algo na tua vida, ou de você estar desafiando alguém da tua família. Ou seja, talvez no inconsciente ou até no consciente tenha uma promessa que eu nunca farei isso. Uma promessa que se fez para alguém ou às vezes até para você mesmo em algum momento. Só que para você passar por essa porta para viver essa vida extraordinária, você vai precisar deixar o passado para trás, a promessa para trás. E confiar sim em você, na tua intuição e nos caminhos que a vida está se abrindo para você. E isso aqui fala de se permitir sim
aprender mais. Porque alguém lá atrás não quis que você acessasse uma informação. Para alguns isso aqui pode ser uma informação espiritual, tá? Não é para todo mundo não, mas aqui tem alguém que tá para entrar num despertar espiritual, num desenvolvimento espiritual, ou um alinhamento mais profundo com alguma espiritualidade aqui, porque já tem. Vai romper uma barreira que vai vir despertar uma intuição, uma conexão. Não é para todos, isso aqui tem para alguém. Muito forte, mas alguém falou lá atrás, daqui você não pode passar. É uma crença, sabe, enraizada, religiosa para alguns aqui. Então, Gêmeos, daqui você não pode passar. Daqui não tem como você ir. Não tente descobrir mais coisa, sabe? Isso daqui me parece muito... assim, vou dar um exemplo aqui, pode ser que não conecte com você vivendo, mas você vai entender esse acontecimento, você vai lembrar de mim. Mas eu lembro de uma vez, eu tive uma formação de crescimento religioso mista, né? Então, o meu pai participava de um grupo de filosofia espiritual. Espiritualista. Estudo, só estudo. Não tem nada de dogmas, é só estudo. E eu tinha aquela base ali da frequência, da energia, da aura, tudo isso. Eu aprendi bem pequenininha. Só que em contrapartida, eu tinha uma outra religião que eu frequentava por conta da minha mãe, da família da minha mãe, que era o catolicismo. Então, eu fui católica há muitos anos, até meus 18 anos. Eu crismei, eu participei de grupo jovem, tudo que você imagina. Então, assim, eu vivia nesses dois ambientes, absorvendo as duas informações. Só que chegou uma hora da minha história que as minhas escolhas começaram a tender muito para interpretar o que a filosofia espiritual falava, que eu lia muitos livros, como verdade. Porque, assim, eu consegui enxergar aquilo na matéria. E o que estava falando dentro da igreja, ali, eu, nessa época, até estava fazendo crisma. Eu não conseguia enxergar o palpável. E aí, numa dessas aulas da crisma, eu fiz uma pergunta para a pessoa que estava ali, sendo a professora, né, da crisma, direcionando ali aquele grupo que ia crismar. E essa pergunta, eu não lembro exatamente o que foi, mas ela tinha um contexto de, ok, então, como que eu entendo que isso é real aqui na matéria? Esse acontecimento que você está falando que houve. Porque quando a espiritualidade, ela traz uma informação, ela tá te provando na Terra que isso existe, na maioria das vezes. Apesar de não ser uma ciência exata, já existem muitas comprovações sobre questões espirituais, sobre frequência, sobre energia e tudo mais. E cada vez está se estudando mais para ter. Mas dentro daquele contexto ali, daquele acontecimento que ela falou, aquilo não casava com o mundo real. E eu falava, isso não é real. Isso é totalmente imaginário. Tudo bem, pode estar até em parábola, mas me explica nessa parábola o que isso diz sobre a vida terrena, de uma forma que eu aproveite isso no meu caminho, como um despertar. Assim, a minha pergunta, ela foi muito assim, tá, eu quero despertar, mas o que isso me ajuda a saber disso? Porque ali é como se falasse assim, sabe aquela crença da limitação? Sabe? É exatamente isso que eu vejo aqui. E aí, sabe qual foi a resposta que eu tive? Isso não tem uma explicação. Aí eu falei assim, então se não tem uma explicação, não tem como seguir uma coisa que não tem explicação. Sabe? Eu sempre fui muito questionadora, desde muito pequena, é meu jeito de ser. E aí, eu fuço muito, né? Eu quero entender a fundo o que é cada coisa. E quem faz curso de apometria comigo sabe, né? Porque eu explico, né, muito dessas questões de como eu fui encontrando as respostas sobre como a apometria é libertadora. Porque eu fui estudar mesmo, profundamente, como os oráculos também. E como desenvolvimento da minha intuição e tudo isso. Tudo eu me aprofundo muito. Me dedico muito. E aí, quando ela falou que aquilo não tinha uma resposta... Isso não... Tá, eu não tenho resposta pra isso. Isso não tem resposta aqui na Terra. Então, se não tem resposta aqui na Terra, então isso... Cara, eu não devo acreditar. Você não tem como me convencer a acreditar numa coisa que você não pode provar. E eu falei isso pra pessoa, pra professora na época. E ela foi, acho que é a professora que chama, né? Que tava ali direcionando aquele grupo, ensinando. E ela falou assim, só que se você não ficar quieta e parar de questionar, você não vai crismar, porque eu não vou deixar. Porque você precisa entender que aqui você não tem que saber de tudo.
Você que saber até onde vai. Cara, e aquilo, puf. Eu tive um grande bloqueio da minha intuição naquele momento, sabe? Porque as minhas percepções energéticas, espirituais, indicavam outro caminho. E ela falou que eu não podia. E assim, quando você tá dentro de uma religião, digamos que... ou dentro de uma criação também familiar, porque isso aqui pode ser familiar, criação familiar. Quando você tá dentro de uma situação que não te deixam questionar e que te trazem uma punição, porque, ou seja, essas egrégoras são egrégoras de intolerância, diferente da egrégora espiritual. Espiritualista, digamos assim, né? Porque a espírita, em alguns pontos ainda existe, em alguns lugares, algum tipo de intolerância. Não são todos os espíritas, mas alguns. Por exemplo, alguns nem aceitam apometria como limpeza espiritual. Então, ou seja, existe ainda uma egrégora de intolerância, só que é o certo e que é errado. Na espiritualidade, a gente entende diferente. Sabe? E eu também não vou dizer que onde meu pai lá frequentava também não tinha, o seu ponto de intolerância também tinha. Mas a espiritualidade livre, ela aceita todas as informações e ela vai... Quem é espiritualista sabe disso, a gente vai vendo onde está a verdade. Vai estudando, vai se conectando e vai afunilando. Só que aqui não. Em algum sentido pode ser uma questão espiritual ou familiar. Foi dito, se você passa disso aqui... ou você não pode ver lá, ou você acessa um movimento aqui paralisador da tua vida. E aí você fica nessa porta, querendo experimentar, viver melhor, ou ter acesso a melhor, ou se é até espiritual aqui, deixar romper essa frequência e entrar nessa expansão de consciência aqui que tem pra você. Ou se é na vida terrena, você experimentar o melhor que a vida tem aqui pra te dar. E aí você tá nessa porta querendo passar. Só que aqui na tua mente, ó, falaram que você não podia passar dessa porta. Porque você não podia saber mais. Só que aqui fala que esse conhecimento nunca esteve tão acessível pra você, que agora é pra você aproveitar. Tem os ratos no fundo do deck, os pássaros, o sol, o templo interno, a mensagem do universo, a cruz da espada. Uau, vou até botar aqui. Os ratos, o sussurro dos ventos, o sol, o templo, a mensagem do universo, a cruz da espada. Aqui, e ainda tem a cobra aqui, ó. Energia da Kundalini. Então, assim, aqui a espiritualidade, ela já fala o seguinte... que você precisa enxergar que algumas conversas, sejam elas que você está tendo com a pessoa ou na tua própria mente, inconsciente, por conta dessas situações vividas, pode estar paralisando você de estar construindo um momento de vitória muito grande e de um grande crescimento e estabilidade para você em alguma área aqui que você deseja. Para alguns pode ser com alguém até, tá conectado a você e alguém, pode ser um amor, pode ser um filho, pode ser uma família, porque aqui eu tenho uma casa vibrando em alta frequência e as pessoas conseguindo se conectar e ser feliz, porque você, gêmeos, é a luz que essa família precisa para crescer, para prosperar. Porque você aqui é um ponto de luz nessa jornada de reconciliação, de energia positiva, sabe? Onde você se permite deixar essa frequência de amor, de gratidão, de vitalidade, de tudo mais entrar na sua vida e tirar de vez aqui, ó, para paralisar um movimento negativo que tem drenado as suas forças e deixar de vez, cortar de vez essa negatividade da tua vida que tá vindo aqui de pessoas mais velhas. Por isso que eu falei, essa pessoa para alguns pode nem estar mais viva, mas deixou essa herança, às vezes até no DNA espiritual. Por isso que às vezes você fala assim, Evana, nem sei disso, percebo o movimento, entendi, mas não sei quem foi que botou isso na minha cabeça. Aqui pode ser também DNA espiritual, tá? Acontece muito, que é a energia que vai passando através do útero materno, né? Da bisavó pra avó, da avó pra mãe, por aí vai. Essa vai. E a mesma coisa, o pai, né? Passa também pro filho ali, porque é gerada as duas energias, né? Não é só a mãe, né? É o pai e a mãe ali, trazendo aquelas duas energias para aquele novo ser, né? Então tem o DNA energético do pai e da mãe, tá? Mas aqui eu não sei porque me veio uma energia de mãe, tá? Pode ser que esteja conectado aí muito com vocês. E essa energia de mãe me veio como uma energia de pesar, ou seja, pena da mãe, sofrimento
pela mãe, um sofrimento que a mãe viveu e você está absorvendo, ou pode ser uma avó, ou pode ser uma outra pessoa aqui da família, e me parece uma crucificação. Uma crucificação. Tem algum geminiano aí, alguma geminiana que tá vivendo um momento de depressão, tá? Procure ajuda. Ó, energia aqui da Kundalini, no fundo do deck, eu tenho a árvore da cura aqui. Procure ajuda médica, tá? Se você estiver vivendo um momento de depressão, ou até o CVV, também você pode estar procurando, tá? Eu conheço, inclusive, de perto o trabalho do CVV, porque conheço pessoa que trabalhou lá, que passou por todo o treinamento, que atendeu lá, então eu sei que é sério, que é um trabalho importante, que é um trabalho poderoso, que ajuda muitas pessoas, então você pode estar ligando para o CVV, tá? Ou então, você pode estar buscando uma ajuda aqui médica, se você está passando por um momento de depressão, não é todas as pessoas, tá? Mas quando você consegue, quando você começa a só enxergar o lado negativo de tudo e se isolar aqui, você pode estar passando por um período de depressão, tá? Tem outros sinais, mas é o que eu vejo aqui na carta. Onde nada tá te dando alegria, sabe? É sempre uma tristeza. Tem alguém aí conectado a isso e isso vai te ajudar a se alinhar nessa frequência novamente para que você adentre nesse portal da felicidade. Ok? E nada paralise você. Porque aqui tem uma energia de liberdade para vocês. Liberdade de viver, liberdade de ser feliz, liberdade de cocriar, liberdade de amar, liberdade de ter. Sabe? Tem umas frequências muito boas, mas precisam ser acessadas. Estão disponíveis, você precisa botar o pezinho lá. Quem aí tá passando por algum problema aqui de saúde também tá conectado com essas questões, tá? Que você precisa adaptar a tua realidade para você entender sobre esse jogo. Mas aqui, quando eu tenho a carta da cruz, eu também tenho a tua vitória, sabe? Sobre alguma energia aqui que tá drenando você, te preocupando muito, que pode ser também alguma preocupação sobre uma doença física. Busque aqui cura médica, mas olhe para o psicológico, tá? Aqui é um trabalho integrado. Eu te falaria que é um trabalho integrado para quem tá passando, para quem não tá conseguindo pisar nesse portal por essas situações. Depressão ou uma cura ou um problema físico. É um trabalho integrado. Psicológico, no caso da depressão, psiquiátrico também. No caso espiritual, para aumentar a tua frequência energética, a frequência da tua casa, tá? E também você pode estar conectando com outros tipos de movimentos aqui que te tragam liberdade. Por exemplo, que eu vejo muito aqui, conexão com pintura, conexão com escrita, sabe? Movimentos de leveza da alma, conexão com o aterramento, ou seja, botar os pés na terra, cuidar da plantinha, pegar a energia do sol, tá? Isso para quem não tá conseguindo entrar nesse portal por essa situação, tá? Vocês são livres aqui para acessar essa energia a qualquer momento. Aproveita. 6 de copas. Porém, eu vejo que aqui tem umas pessoas que estão drenando você. Tem um grupinho aqui de pessoas. E essas pessoas que estão drenando você, você está sentindo que existe um peso ao precisar conviver com essas pessoas. Eu vejo você vendo isso. Porém, aqui, a espiritualidade pede para você mudar essa consciência. É para o teu próprio bem mesmo. Por quê? Senão, eu vou te dizer que aqui, que de alguma maneira você tem que conviver com essa pessoa. Tá? Ou é da família, ou é do trabalho, ou é teu vizinho. E quanto mais você pesa isso aqui, mais você vai se sentir drenado. E aqui não, a espiritualidade quer que você entenda que você possa voar mais alto. E que não há ninguém que possa te parar. Não há ninguém que possa impedir você de acessar o melhor. Não dê essa força para as outras pessoas, tá? Então aqui pede realmente uma busca sobre um conhecimento, ó. Carta do julgamento.
Se permitir viver algumas situações que você pode até ter dito assim, que não precisa ou que nunca ia fazer, mas que nesse momento você descobre como se fosse um novo potencial, uma nova vontade de viver aqui. E fala para você se permitir. E pisar nesse portal é isso, né? Esse portal, ele traz uma mudança muito grande para a tua vida. E talvez aí esteja uma energia que está tentando bloquear você de ser livre dessas amarras aqui. Soltar as amarras, gêmeos. Soltar as amarras e voar mais alto. Sempre vão ter pessoas querendo limitar, sabe? A gente precisa entender que nada pode nos parar. Inclusive, você pode colocar aqui nos comentários seu mantra, nada pode me parar. 10 de pentáculos. Engraçado, porque eu sinto uma energia que tá vindo do pé, subindo assim, sabe? Tentei captar ela aqui. Ela tá subindo aqui, tá expandindo, tá crescendo. Me fala aqui, ó, de um momento de realização quando você se permite viver esse melhor. Conta pra mim se muitas vezes você sente essa energia na tua vida, não consegue identificar. Aqui me parece que sim, tá? E parece que tem vezes que você fala assim, cara, não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que eu vou conseguir, que tudo vai dar certo. Essa é a frequência certa que você precisa estar vivendo. Se você não está vivendo esse alinhamento vibracional nessa frequência agora, você precisa estar buscando os meios de entrar. Me fala muito sobre a gratidão, tá? A frequência da alegria e da gratidão. Roupagem de copas invertido. Não tenha medo de ser julgado ou de ser julgada aqui por alguém, porque você vai fazer diferente do que alguém fez, tá? Não tenha. Você vai escutar que algo aqui que você fez, ai, você é doido, você é doida, porque você fez isso e tudo mais. Mas você vai saber que você viveu o melhor momento da tua vida e aquilo te provou que quando você ousa, você acessa níveis maravilhosos aqui de conquistas. Ao invés de você estar num momento bem feliz, a carta do pendurado aqui. Então, assim, tá muito assim, você se permitindo fazer diferente para poder sentir a potência que a vida quer te entregar. Olha a roda da fortuna. Que a potência que a vida quer te entregar de realização para a tua vida. 3 de pentáculos, 8 de bastos. E aqui é como se isso tira todas as interferências que pessoas colocam aqui, sabe? Nessa jornada. Permita-se ser livre. Vem muito isso aqui. Permita-se ser livre, gêmeos. Permita-se ser livre. Deixa eu pegar a carta dos pretos velhos aqui, que eles são sabedoria pura. Antes dos pretos velhos, deixa eu pegar uma mensagem de Miguel para você. Depois eu vou abrir os pretos velhos para trazer essa sabedoria para esse jogo. Primeiro vamos pegar aqui as cartas de Miguel. Não esquece de dar aquele like e o hypar, meu amor. Conta pra mim se você já trouxe o seu mantra. E convido vocês a estarem comigo no meu curso de apometria, para quem quiser aprender a fazer essas limpezas da casa, da residência, energias, limpezas, tudo quanto é tipo. Tem lá. Vai lá no meu site soivana.com.br para poder ver se conecta com você lá. Eu deixei tudo que tem no curso, tá? Tá bem desenhado lá para você. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. E para quem quiser agendar consulta ou tratamento, também é lá no meu site. Portal da abundância, olha isso! O fluxo da prosperidade se abre para você. E aqui o teu mantra também é: eu recebo a abundância ilimitada. Então isso aqui vai abrir os seus caminhos de abundância, tá? E abundância é muito mais que dinheiro. Isso aqui me fala de uma fonte inesgotável de soluções. Olha que delícia! Fonte inesgotável de soluções. As nuvens. A foice. Aqui fala do corte dos problemas, sim. Mas você sabendo lidar com essa questão como
uma ação para movimentar a tua mudança. Ou seja, tem alguns problemas aqui, tá? Me fala de você esperando muito das pessoas e as pessoas não te entregando tudo que você está esperando. Ou alguém cobrando muito de você aqui, presença. E quando você assume o controle da tua vida, você resolve mudar. E quando você resolve mudar aqui, você corta um problema enraizado que talvez você está trazendo aí dos seus ancestrais, tá? Eu falei, tem alguma coisa no DNA energético. Uma constelação familiar também seria uma boa técnica para vocês integrarem aí com essas curas que vocês podem buscar. Porque existe uma resistência à mudança. E quando não há mudança, não há colheita. E esses problemas podem e precisam acabar. Eles são passageiros, é um momento. Um momento de dificuldade aqui com pessoas, tá? Jardim. Carta do jardim. Aqui tem um espiritual muito com você. Alguém aqui é semente estelar. Tem uma semente estelar aqui nesse jogo, ou algumas, as flores. E quando você se permite, esses estelares, eles conseguem alinhar você ao teu eu superior. E quando você está alinhado ao teu eu superior, você está alinhado à tua verdade. E aí, meu amor, não tem essa. Tu corre atrás aqui de tudo que você precisa saber para entrar nesse portal. Portal de mudanças. Portal do corte das limitações. Portal da frequência da alegria, que de novo as flores. Quando você se permite acessar o melhor da vida permite acessar você. Olha que lindo. Carta do cavaleiro, embaixo do carro. Mas é preciso você tomar as rédeas aqui, tá? Vem chegando aí uma necessidade, tá? De tomar as rédeas, o rumo da tua vida. Uma mudança que transforma mesmo a tua jornada. É necessário compreender que Deus realmente escreve certos por linhas tortas. Quando esse problema ele entra na tua vida, ele coloca você no caminho da solução, mas precisa entrar nesse portal. A casa. Para alguém aqui, isso fala sobre uma mudança, tá? De algum local aqui. Pode ser de trabalho, pode ser da casa de vocês também. Mas essa mudança, ela não acontece rápido. Aqui tem um tempo, tá? Dizendo que quando você vive bons momentos, você começa já a imaginar a tua vida nesses bons momentos. Então você tem essa vontade de fazer mudanças para que esse movimento na tua vida seja constante, não seja mais em blocos. Ou seja, sim, dia não, dia sim, dia não. Não, eu quero essa felicidade todos os dias. Coloca aqui nos comentários, ó, já decreta, eu quero a minha felicidade todos os dias. E eu vou te dizer isso aqui, você pode ter todo o dinheiro do mundo, a espiritualidade traz a energia da abundância, mas o que completa você é você estar alinhado a algo que te alimenta. Um lugar, um trabalho, sua família, sabe? A criança no fundo do deck. Mas é preciso olhar como fazer diferente mesmo, sabe? Porque a criança, ela o tempo inteiro ela quer experimentar. E aqui o aconselhamento é para que você experimente mais. Se permita experimentar. Como eu falei, tem pessoas aqui que para nem todo mundo vai precisar buscar as curas. É você se permitir adentrar esse portal e tudo acontece feito mágica. Você vai dizer, gente, parece mágica, parece magia, mas não é. É você dando permissão para você mesmo sobre algo que alguém nunca permitiu você fazer. Só que esse alguém não lidera mais a tua vida, porque aqui eu tô falando com adultos. Eu não tô falando com menores de idade. Então alguém
falou isso pra você, mas agora você lidera a tua vida. Ou então houve ali um combinado entre você e você mesmo, assim, eu não vou decepcionar alguém, só que esse alguém já não está mais na mesma vibe de você, que você está. E tá tudo bem. Cada um pro teu canto, cada um pro teu lado. Se você segue sozinha aqui e busca do que é seu, você segue em paz. Isso aqui não tem nem o que dizer que não. Só que a espera que algo aconteça sem ir em busca aqui desse conhecimento para adentrar nesse portal. É como se não chega aquilo que você deseja, sabe? Não chega. Então aqui tem uma energia muito poderosa, mas você precisa estar nesse movimento, tá? O caminho, escolhas, o êxito. Então aqui eu vejo você escolhendo sim o melhor caminho, mas a espiritualidade me fala que isso pode ser mais rápido, tá? Muito mais rápido. Eu vejo você enxergando uma outra face de alguém, tá? Porque é como se muitas marcas você tá vivendo por conta dessa pessoa, muita dor, muitas marcas. Então você começa a enxergar um outro lado aqui da história. Eu não vou te dizer que é um olhar negativo, mas é um olhar de quem quer se libertar. Sabe quando você tá numa relação que você fala assim, cara, é muita cobrança, sabe? O tempo. Então as escolhas que você faz é o que vai determinar o tempo desses acontecimentos aqui que já estão disponíveis. A coragem. Porque a espiritualidade tá, assim, aqui, abrindo caminhos para você, tá? Mas fala que você tá com escamas nos olhos, não tá conseguindo perceber. Ó, os ratos. Por conta que alguma situação você tá olhando pro negativo. Lembra que eu falei? Ele reforça aqui o olhar pro negativo. Pode ser uma mulher, tá? Uma mulher aqui que você tá olhando como essa mulher tá me atrapalhando, essa mulher é uma negativa, essa mulher... E ela pode ser tudo isso. Só que isso não limita você, ok? É isso que a espiritualidade quer que você entenda. Por isso, transmute esse olhar. Entenda que para lidar com pessoas difíceis aqui, você precisa realmente tá mudando. E quando você muda, não é que o outro vai ficar bem, mas é que você acessa novos conhecimentos e esses novos conhecimentos se tornam habilidades que você pode usar para abrir teus caminhos em uma outra história aqui que te liberta dessa situação. Entende? Olha a energia da inveja no fundo do deck. Tem inveja aqui. Inveja, família, ó. Isso aqui é ambiente familiar. O homem, os sentimentos, a contrariedade e a viagem. Tu tá ligado com algum homem? Olha, vou até botar aqui. Eu adoro botar o fundo do deck aqui, porque traz clareza. Olha isso aqui. Deixa eu só puxar as cartinhas pra cá. Olha isso aqui. A inveja, a família, o homem, os sentimentos, a contrariedade e a viagem. Isso aqui tem algum movimento aí de viagem, mudança. Lembra que eu falei? Ir a um lugar, mudança num lugar. Tem alguma coisa aqui. Me parece que é como se você precisa ir a algum lugar contra a tua vontade. Por causa dessa mulher aqui, você não quer estar no mesmo ambiente que essa mulher. Só que está a abrir o portal das conexões. Deus escreve certo por linhas tortas. Aqui, ó, me mostra um homem aqui nessa energia que gosta muito de você, uma energia masculina. Incentivando você a olhar diferente para essa situação. Não por conta do outro, mas por conta de você, é o que está aqui na cartinha, ó.
que o outro tá te limitando. Porque esse é o olhar. O outro não tá limitando você de acessar quando você se coloca na frente do outro, porque você pode se colocar, aqui é a carta da coragem. Vá com sentimentos bons, com alegria, sabe? E por mais que tenha alguma energia aqui de inveja no caminho, eu vejo que quando você vai, você muda isso aqui. Você pode mudar esse panorama, tá? Você pode mudar esse panorama. Porque aqui é quando ninguém é capaz de limitar você, não é? E a espiritualidade quer que você compreenda essa questão. Deixa eu ver aqui no fundo do deck. No fundo do deck, não, no oráculo de Osho. Osho. O que a gente tem aqui de aconselhamento para a situação? A consciência, a paciência, o compartilhar, o sucesso. Aqui me fala de você desenvolvendo habilidades nessa situação específica, você desenvolvendo habilidades que você sai vencedor dessa jornada. Ó, a desaceleração e a não materialidade. Aqui fala que tem alguma coisa que você ganha, um ponto que você ganha aqui muito forte com essa situação, tá? Onde é como se o que valesse a pena tá além da matéria aqui. Ou seja, não é físico. Você ganhar essa parada não é físico, sabe? Vai muito além. Como se alguém virasse pra você e te desse um presente, tá? Ou você recebesse um presente por essa vitória, por ter conseguido aqui, ó, expandir tua consciência e lidar com essa situação sem afetar aqui o seu mental, com tranquilidade, com paciência, seguindo o teu fluxo. É como se você rompesse uma barreira. Depois disso, ninguém mais mexe na minha energia, sabe? Então, uma experiência muito boa para romper aqui barreiras de negatividade. E, Gêmeos, você precisa acessar o portal da abundância aqui te chamando para cortar essa energia de vez. E é isso, meus amores. Um grande beijo, gratidão. Vou convidando vocês agora a estarem assistindo Signo Lua, Signo Ascendente para complementar essa leitura, outros signos fortes do seu mapa. Beijo, tchau, tchau. Ficou com Deus. Até o próximo vídeo.